você disse, né, a gente vê a economia chinesa desacelerando, tanto pós-lockdown, essa crise imobiliária. Essa seria uma tentativa de frear ou atrasar a hegemonia da China, apesar ali das dificuldades da China, mas a gente sabe que a China está indo aí num ritmo acelerado para alcançar seu objetivo aí até pelo menos 2030, 2040. Na sua opinião, os Estados Unidos vão conseguir frear ou atrasar essa hegemonia? A questão hegemônica é um conceito bastante complexo. A China tem problemas internos que até então ela não conseguia, ela não colocava para fora da realidade, mas nem mesmo o Partido Comunista consegue esconder. O primeiro é essa questão relacionada ao setor imobiliário, que era um grande propulsor da China. Isso vai começar a ser parado. O próprio presidente Xi Jinping entende que existe um risco muito grande de se tornar uma bolha incontrolável que vai terminar no colo do governo central e do Partido Comunista. Agora, por outro lado, a China tem um problema demográfico. Ao contrário do que a gente imagina, por ser um país com mais de 1 bilhão de pessoas, as estatísticas são que a partir de 2025 a China vai decrescer a sua população. E a gente sabe que o decrescimento de uma população tende eventualmente a diminuir o ritmo de crescimento econômico. Para vocês terem uma ideia, a previsão de decrescimento da economia brasileira, da nossa população, é apenas em 2050. Então a gente vai ter um nosso grande boom demográfico ainda pelos próximos 30 anos, enquanto a China deve acabar agora. Isso já é um problema bastante sério. Agora, quando a gente fala de hegemonia, eu gosto de dizer bastante que, na análise do grande pesquisador geopolítico, Zbigniew Brzezinski, existem 5 poderes que são hegemônicos dentro de uma nação e que até hoje só os Estados Unidos conseguem exercê-los com maestria. É o poder militar, né? Capacidade militar e de estar em todos os continentes com equipamentos nas 3 e hoje não só 3, mas 5 esferas de poder, inclusive espacial. O poder econômico, de você ter uma reserva internacional de valor, que é o dólar. O poder financeiro, de você ter grandes empresas internacionalmente reconhecidas ao redor do planeta. O poder diplomático, que é o poder de você ter a influência do ponto de vista internacional. E o poder cultural, é o poder de que as outras nações espelham em você o que você gostaria de ser. Então, os Estados Unidos, ele consegue até então ter com maestria todos esses poderes. E a China não. A China tem sim o potencial de se tornar a maior economia do planeta nos próximos anos. Isso é quase impossível que não ocorra. Os Estados Unidos podem até tentar minar um pouco, mas a China deve se tornar. Agora, a China não é um exemplo cultural para o resto dos países. O yuan está longe de ser uma grande reserva de valor ou mesmo uma grande moeda negociada. Isso está sendo negociado até e expandido com os países árabes, mas eu duvido que isso deva prosperar pelo menos nos próximos 50 anos. O poder militar chinês ainda é muito baixo em relação ao poder militar americano, e as empresas chinesas, parte delas já começa a ser boicotada pela falta de lisura em relação às informações para o Partido Comunista. Então, países começam a colocar sob escrutínio os investimentos dessas empresas em seus países. Então, como a gente vê a China como uma nação bastante opaca, isso termina minando o seu poder de hegemonia global. De fato, ela se torna, sim, uma maior economia do planeta e maior parceiro comercial para basicamente todos os países. Mas esses efeitos de contrabalanço não só vão existir, mas devem aumentar não só pelos Estados Unidos, mas também por outras nações como a União Europeia. O fato dela estar apoiando diretamente a invasão ucraniana, mesmo que não abertamente, mas por debaixo dos panos, dando todo tipo de suporte aos russos, e os russos nitidamente fazendo uma aliança sino-russa, isso realmente mina a possibilidade da China de se tornar uma potência hegemônica mundial como os Estados Unidos. Então, apesar da gente conseguir ver nos próximos anos um clash de titãs, né, assim, uma disputa econômica e de investimentos, todos esses fatores que eu elenquei aqui impedem, de fato, a China de se tornar uma nação hegemônica pelos próximos 100 anos. Pelo menos a gente ainda vai viver com essa maestria desses 5 poderes sendo exercidos pelos Estados Unidos.